Reconhecido como a Idade da Fé, o período medieval estabelece a consolidação do cristianismo no interior de toda a Europa. O medo da morte, a pecaminosidade do sexo e o medo do inferno eram de grande importância para o comportamento do homem medieval. A utilização de imagens sagradas também serviu como importante instrumento didático para inculcar os valores de subserviência e temor ligados ao pensamento cristão. Tais ações sistemáticas foram importantes para que o número de fiéis abnegados atingisse números expressivos. A Guerra dos 100 Anos, que durou exatamente 116 anos, foi a principal e mais sangrenta guerra europeia no período medieval. Iniciada por motivos políticos e econômicos, desencadeou alguns dos principais medos da época, a fome e a peste negra, que veremos ao longo do vídeo. Os principais medos que inquietavam o povo na Idade Média. O medo da miséria. Diferente de hoje, na Idade Média, a miséria era geral. As pessoas viviam em condições de extrema pobreza, usavam pouco ferro, os equipamentos agrícolas eram precários e a produção de alimentos muito baixa. Era difícil conseguir comida, numa sociedade rígida, onde o pouco que era produzido era confiscado pela igreja ou pelos guerreiros. O povo vivia permanentemente no medo da fome e do amanhã. O medo do outro. A história da Europa inclui invasões. Para os monges cristãos da Idade Medieval, as religiões de outros povos eram agitações e indicavam irregularidade nos cosmos, que causavam inquietações. Segundo eles, os estrangeiros eram infiéis, precisavam ser convertidos, ou então destruídos, pois o reino de Deus se estabelecerá sobre a terra somente quando toda a humanidade for cristã. A matança de hereges e judeus. A Inquisição, também chamada de Santo Ofício, era uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica que perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar de suas normas de conduta. Qualquer um que professasse práticas diferentes daquelas reconhecidas como cristãs era considerado herege, como os judeus e os pagãos. Eram mortos, torturados e chegavam a ser expulsos de seu país por seguirem um estilo de vida diferente dos cristãos. O medo das epidemias. Diante de inúmeras mortes que não se sabia explicar, as epidemias foram consideradas como punição do pecado. Em meio às mortes e ao sofrimento, procurava-se responsáveis, por isso culpava-se aos judeus. A peste negra, ou bubônica, foi uma epidemia que matou cerca de 1/3 da população que habitava o continente europeu em meados do século XIV, fazendo parte da crise do século. A doença era disseminada a partir das pulgas que continham a bactéria causadora da peste. Elas eram transportadas pelos ratos e, como as condições de higiene na época eram muito precárias, acabou sendo um lugar muito propício para a proliferação da doença. Era comum acusar de bruxaria qualquer tentativa de encontrar uma cura. Por isso, muitos não entendiam a origem e os mecanismos da doença. E logo tornou-se conhecimento popular que a peste era, na verdade, um castigo divino para os pecadores. Entretanto, a doença atacava também clérigos e senhores feudais, o que fez com que muitos começassem a questionar o sistema da época. O medo do além. Ninguém duvidava que existia um outro mundo. Para eles, a vida prolongava-se para além da morte e, em contrapartida, os mortos estavam sempre presentes, em especial quando eram evocados. As cerimônias fúnebres eram eventos ritualísticos e públicos, que visavam ajudar o morto e aos vivos. A pessoa que morria para que ocupasse no além um lugar que não lhe fosse muito desagradável, e os que ficavam para que, refletindo sobre as ameaças que pesavam sobre sua cabeça e os pecados cometidos nesta vida, tivessem a oportunidade de penitenciar-se e escapar da desgraça. O pecado sexual. Na era medieval, a vida entre quatro paredes ficou mais recatada por causa da influência da Igreja Católica. No mundo ocidental, tudo era proibido. Sexo era pecado e deveria ser evitado a todo custo. Para os cristãos, a mulher deve sujeitar-se ao marido.
O recato entre quatro paredes era tamanho que, em alguns lares mais tradicionais, o casal tinha relações com um lençol e um furo no meio. A paranoia era muito grande quanto à masturbação. Obter prazer sexual para si trazia espinhas e calos no caso dos meninos, e as meninas podiam estar tendo um encontro com um demônio, ou sendo enfeitiçadas por bruxas. Muitos tomavam banho vestidos. Até o banho era considerado um ato libidinoso. A relação homossexual era chamada sodomia e era crime com pena de morte, além de ser considerada heresia pela Igreja. Os homossexuais poderiam até ser queimados em fogueiras. Essa história de bordel começou em 1445, através do rei da França, Carlos VII, do qual, por meio de uma carta para o juiz Laura Gais, relatou que pela cidade ser muito grande, existia nela muitos homens solteiros, dos quais tinham necessidades sexuais, e moças públicas, ou seja, moças que viviam nas ruas. Levando em conta essa situação, decidiram realizar a construção de um hotel que ganha o nome de bordel, afastado da cidade e da sociedade, onde as mulheres públicas terão onde morar e os homens poderão se satisfazer. Os magistrados de Castellandare também decidem criar pequenos bordéis próximos às bordelagens, voltado apenas para os estrangeiros. Essa ideia se espalhou e a maioria das cidades passaram a serem compostas por um bordel público, do qual era montado por verbas municipais. Temos como exemplo o Castelletto, localizado em Veneza, que foi aberto em 1360, e o bordel de Tarascon, que foi ampliado e embelezado em 1449. Também encontramos um bordel em Dijon, que funcionava em 1385. No século XV surgiu um segundo. A situação não era nada estranha. O único problema era o cuidado tanto dos bordéis quanto das saunas para que os mesmos não virassem focos de contágios durante as epidemias, e para que as pessoas não ficassem chocadas com o escândalo perto das igrejas. Havia um gerente que recrutava as moças e também zelava pela ordem no seio da comunidade. Como grande maioria das casas, as moças pagavam o quarto e a alimentação ao gerente, que era chamado de abade. As mulheres tinham a opção de comer à sua mesa. As que não queriam compravam sua comida através do abade. Cada uma pagava 6 dinheiro por dia pelo quarto, o leito, o fogo, o serviço e a luz. Esse pagamento devia ao fato de que perto das moças permanentes existiam algumas que não ficavam por muito tempo. Reforçando, não era assim em todos os bordéis. Esse pagamento garantia a entrada de dinheiro para quem arrendava o lugar, o que também impedia o exploramento das meninas. Havia uma proteção às prostitutas na Inglaterra, onde era proibida a punição das mulheres e era permitido que elas se queixassem ao prefeito caso fossem maltratadas. Somente em algumas cidades italianas, os municípios cediam um poder ao abade, que podia espancar as mulheres que os provocassem, mas com moderação sem deixá-las com ferimento. Em alguns bordéis, as mulheres ficavam aprisionadas, como em Castel Gioiro, cujo estatuto as obrigava a comer, beber e dormir somente em seu interior. Em Toulouse, Nuremberg e Estrasburgo, as mulheres ficavam liberadas apenas para irem às missas. Quanto às de Gênova e de Veneza, podiam sair somente aos domingos. Nessa época, existia muita violência, e as primeiras vítimas a sofrerem eram evidentemente as mulheres. Por isso, alguns gerentes das cidades italianas eram autorizados a portarem armas. Em Castel Gioiro, os clientes só podiam entrar com a autorização do abade. Caso contrário, algum entrasse sem essa permissão, era diretamente condenado à prisão. Outro problema decorrente eram os roubos. Por isso, era recomendado que os clientes entregassem seus pertences ao abade. Etapas na carreira das mulheres. Pouquíssimas mulheres escolheram estar nessa situação. A maioria entrava nos seus 17 anos, induzida por um companheiro. Aos 20 anos, passava a ser camareira nas saunas e, por fim, em torno dos 28 anos, quando já estivesse passado a sua juventude,
as moças acabavam nos bordéis. Algumas prostitutas, por sorte, conseguiam uma bela promoção e se tornavam abadesas. Mesmo que muitas mulheres terminassem sua carreira na miséria, um certo número delas conseguiam se reinserir na sociedade, casando-se. As prostitutas eram proibidas de usar nos vestidos botões de prata ou dourados, pérolas, cintos de ouro ou de prata, saias ousadas, casacos forrados de pele de esquilo e fivelas nos sapatos, pois essa era a maneira como as burguesas se vestiam. Quando iam à igreja, levavam livros grossos que eram incapazes de lerem por serem analfabetas. Entretanto, ficou impossível distingui-las das mulheres recatadas. A prostituição foi aceita e até institucionalizada no final da Idade Média, porque ela afastava os homens das mulheres honestas e evitava que eles se tornassem homossexuais. Embora a doutrina cristã proibisse a relação sexual antes do casamento e as considerasse apenas para a procriação, a igreja tolerava e a prostituição floresceu. O preço do programa variava bastante, pois dependia da prostituta decidir o valor e até mesmo o tempo do programa. O tempo do programa durava normalmente 30 minutos. Como exemplo, temos Ródano, a quantia de 1 blon, que representa um tostão. Em junho de 1462, as moças de 15 a 17 anos ganhavam de 2 a 6 blons, enquanto uma mulher mais velha recebia 2 blons. 2 companheiros deram 5 tostões à gerente em troca de 2 moças para a noitada em Rouen.